Olá, Sara, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? Maravilha, um prazer falar com a senhora. Então, o caso Também, mais Daniela. recente que chocou a gente, aí chocou o Brasil todo, foi das agressões que tem circulado vídeos, inclusive do DJ Ives, a sua esposa, a Pamela Holanda. Ontem, né, teve as imagens divulgadas desse episódio. Como é que está o cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, principalmente agora, durante a pandemia, que essas mulheres são obrigadas muitas vezes a ficarem isoladas junto a seus agressores? Pois é, Daniele, piorou bastante, né? Infelizmente, com a pandemia, a gente está tendo um aumento da violência contra a mulher. Aquilo que a gente pensava antes, que as pessoas estariam em casa, estariam mais recolhidas, e que isso talvez minimizasse o clima, né, de animosidade que existe às vezes dentro das famílias, isso só fez piorar. Então, atualmente, a gente já tem, inclusive, alguns dados que foram fornecidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrando o aumento da violência contra a mulher durante esse período, e chega ao ponto de dizer que a cada quatro mulheres, quatro mulheres são agredidas por minuto, né? Sofreu algum tipo de violência durante a pandemia. Né? Então, assim, é muito preocupante, a gente começa a perceber que não há, infelizmente, uma redução, até pela dificuldade que as mulheres estão tendo de acessar os serviços públicos que são disponibilizados para elas. Tem um outro vídeo recentemente que foi divulgado pela Polícia Militar em que o atendente conseguiu identificar através de uma ligação de uma mulher em que ela fingia que estava pedindo uma pizza, mas na verdade estava falando com um policial militar e ele conseguiu ali identificar que era um pedido de socorro. Como é que é a preparação, por exemplo, das pessoas mesmo? A gente vê que nesse caso específico do DJ Ives tem uma pessoa ao lado, que acho que é a mãe da moça agredida, que não consegue reagir. Queria que você falasse um pouquinho da relação da sociedade com esses tipos de agressão. A sociedade já está preparada para lidar, para denunciar, para interceder depois de tanto diálogo? Eu acredito que sim, Daniela. Eu tenho percebido, assim, inclusive, ações que estão surgindo dentro da sociedade civil. Por exemplo, a AMB criou aquele grande movimento, aquela grande campanha que é o Sinal Vermelho, que começou no auge da pandemia, né, nas farmácias e supermercados, e que já está prestes a se tornar lei. Então, há uma mobilização, sim. Se a gente analisar as reações que nós temos visto, inclusive você tocou no assunto aí do DJ, foi muito, muito forte, né? O que viralizou na rede social, aquelas imagens brutais, ele agredindo a esposa, a Pamela, a companheira, inclusive na presença da filha, uma bebezinha de 9 meses, e de outras testemunhas, e as pessoas simplesmente ficam revoltadas, muito embora, de uma forma até contraproducente, digamos, eu soube que inclusive aumentou o número de seguidores dele, né? Isso para mim foi muito chocante. Sim, sim. Mas de uma forma geral, eu acredito que sim, eu tenho percebido isso nas pessoas. A gente tem, dentro da realidade que nós temos hoje, que é trabalhar remotamente, o Ministério Público, assim como as outras instituições, estão começando a voltar aos atendimentos presenciais, mas assim, eu percebo que dentro das redes sociais, que é o que a gente tem trabalhado muito com campanhas, né, eu tenho uma página de campanha contra a violência contra a mulher, que é a @lutoporelas2020, e a gente percebe o quanto há uma mobilização, o quanto é uma revolta quando se vê cenas como essa. Não sei se você recorda, mas há pouco tempo atrás houve também aqui na Bahia, né, aquele caso lá de Ilhéus, que foi muito chocante também. Então, assim, é uma realidade que nós sabemos que existe. Hoje, nesse momento que a gente está conversando, com toda certeza tem alguma mulher sofrendo uma violência brutal daquele estilo, em algum lugar dessa Bahia, desse país. Mas, assim, quando chega ao nosso conhecimento, quando viraliza, quando as pessoas conseguem visualizar aquelas imagens, realmente choca e realmente causa uma comoção. E eu acho que esse clima ele é favorável para que a gente consiga construir dentro da sociedade a ideia de que violência contra a mulher não é o problema daquela vítima, não é o problema da vizinha, não é o problema da amiga, é um problema que é nosso. Né? A violência ela causa impactos muito severos na sociedade. Nós não conseguimos avançar enquanto civilização enquanto a gente estiver subjugando um gênero, que é o gênero feminino,
e sem nenhuma razão, né? É uma coisa de uma discriminação que é histórica e que não faz mais sentido. Né? Antigamente você até poderia ter aquela coisa dos papéis muito bem delimitados dentro da sociedade, mas hoje que a mulher ocupa os cargos, a mulher está no mercado de trabalho, 41% das famílias hoje são mantidas pelo trabalho da mulher, então não há razão para que se haja essa imposição de gênero, né? Essa subjugação de um gênero sobre o outro. Então, acredito que sim, que a gente está caminhando. Agora, é um caminhar lento. Eu não me iludo achando que será rápido. Eu tenho 13 anos, né, nessa vida e posso lhe falar que já passamos várias fases. Inclusive, inicialmente, eu me recordo que a Lei Maria da Penha, quando ela entrou em vigor, ela era muito contestada. Havia uma oposição muito forte à lei, porque se dizia justamente isso. Sabe por que privilegiar a mulher? Porque não se trata de privilégio. Né? A lei ela é uma lei de ações afirmativas, para poder justamente mostrar que havia uma camada da sociedade que sofria essa violência e que até então a gente não tinha nenhuma uma norma legal que fizesse isso. Então, só eu retornei, a lei vai fazer 15 anos esse ano, mas a gente tem o tempo inteiro a obrigação de estar construindo a Lei Maria da Penha, que, aliás, é até engraçado de se ver que durante a pandemia nós tivemos algumas alterações legislativas muito importantes e que eu reputo que foi assim, por incrível que pareça, né, quando a gente esperava até que houvesse certo marasmo na compreensão dessa violência, mas houve um impulso de leis que estão aí agora, que já estão vigorando e que certamente vão causar um efeito mais positivo na sociedade. Promotora, eu queria saber um pouco mais sobre o trabalho do Ministério Público. De que forma as equipes monitoram e acompanham esses casos de agressão e agressão à mulher? E quais são as práticas para tentar reverter esse cenário ou dar uma assistência mais específica para as mulheres? Bom, o Ministério Público ele tem o dever constitucional de ser o autor das ações penais, né? Ele tem o domínio lícito da ação penal. Então, quando o delegado ele faz um flagrante ou ele instaura um inquérito por portaria, essa peça processual, que é uma peça informativa, ela vai ao Ministério Público e cabe ao Ministério Público processar judicialmente aquele autor da agressão. Então, assim, nós temos visto que isso é um dado, eu como coordenadora dessa Comissão Nacional, eu posso lhe dizer, em todos os lugares do país, as varas e juizados que estão mais abarrotados de processos são as que lidam com a violência contra a mulher. O que significa duas coisas. Que a gente ainda está lidando com essa realidade de uma forma que ainda não contempla o que nós queremos, que é uma sociedade mais pacificada. A segunda coisa é que a Lei Maria da Penha ela trouxe para as mulheres a possibilidade de falar. Elas se encorajaram a contar. Então, por conta disso, nós tivemos esse aumento. Eu acho que são fatores que transitam concomitantemente e que fazem com que a gente comece a perceber que há, sim, a violência. Eu sempre falo isso, até nas minhas falas, nas minhas palestras. Eu desafio, sabe, Daniele, qualquer pessoa que esteja me ouvindo, a me dizer que nunca soube de um caso de violência contra a mulher. Ou nunca presenciou, ou nunca teve contato. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós mulheres, de alguma forma já fomos vítimas também da violência de gênero. E não só, né, a violência, às vezes, mas eu tenho uma relação bacana, meu pai nunca me bateu, meu marido nunca me bateu, ninguém nunca fez isso comigo, mas a gente sofre a violência de gênero. A gente sofre a violência de gênero quando a gente é discriminado no trabalho, a gente sofre a violência de gênero. Por exemplo, eu me recordo que quando eu passei no concurso, eu já era casada, eu já tinha uma filha, e na minha prova oral, uma pessoa que estava, né, um procurador que estava lá sendo o responsável pela fiscalização da prova e tudo mais, ele perguntou assim para mim, se você passar no concurso, né, você já estava na prova oral, como é que vai ser? Seu marido vai deixar você ir? E eu achei aquilo, já naquela época, eu achei aquilo muito interessante, aquela pergunta, e eu devolvi para ele. Eu disse, doutor, o senhor faz essa pergunta para os homens? Será que o senhor pergunta para os meus colegas aqui, os casados, se as esposas vão deixar eles irem para o interior? Porque a gente começa a carreira no interior, né? Eu comecei numa cidade muito longe de Salvador e fui sozinha. Por força da profissão, eu tive que ir. Minha filha e meu marido ficaram.
Mas é isso, eu aceitei esse desafio e fui, não me arrependo nem um pouco, mas o que eu quero dizer é, você sofre em algum momento a violência de gênero, porque isso permeia toda a conduta da sociedade, né? A ideia de que a mulher ela tem que estar sempre ao lado do marido, que ela tem que ter uma certa submissão, a ideia de que nós temos que, às vezes, inclusive, abrir mão, né, das nossas carreiras, daquilo dos nossos sonhos, em prol do casamento, né? Então, assim, esse desafio eu sempre faço e algum ouvinte que puder me dizer assim, olha, eu nunca soube, eu gostaria até de saber, porque nesses 13 anos que eu tenho conversado sobre a matéria, nunca vi ninguém que não soubesse de algum caso de violência contra a mulher. Então, é preciso que a gente bote o dedo na ferida, sim, Daniele. É preciso que a gente fale, sim. É exaustivo? É. Só se fala nisso? Tem que falar, tem que mostrar. Porque se a gente faz de conta que não está acontecendo, a gente normaliza. Isso não é normal. Violência é crime. Em qualquer esfera, em qualquer situação. Imagine a violência que você sofre dentro da sua própria casa. Eu acho que é muito cruel, né? Um lugar que deveria ser o seu reduto de paz, o seu reduto de descanso. Agora mesmo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxe essa pesquisa que mostra que 48% das agressões que aconteceram na pandemia aconteceram dentro de casa. Então, assim, é muito cruel isso. É um momento em que você teria para estar descansando, estar, né, relaxando, você está num clima horrível, um clima que você pode ser, inclusive, vítima de um feminicídio, né? Já que a violência contra a mulher ela é escalonada e ela não começa com assassinato. Com certeza. Agora, promotora, depois da mulher conseguir finalmente vencer o medo e denunciar o agressor, seu companheiro, que muitas vezes é inclusive o pai de seus filhos, então vencer o medo, vencer a culpa, tentar vencer um possível julgamento que ela vai sofrer por causa dessa denúncia, ela tem que lidar com o pós. Não são raros os casos em que mulheres são mortas, são assassinadas, enquanto já estão sob o olhar das medidas protetivas. Então a gente percebe que há uma falha, assim. Qual é essa falha? É uma falha na nossa Constituição, talvez? É uma falha na fiscalização? Ou será que a justiça e os agressores... Será que os agressores conseguem achar pontos cegos dentro da justiça para continuar impunes? Quais são as falhas que levam a esses assassinatos depois da denúncia? Veja só, eu ainda considero que a medida protetiva de urgência é um grande presente que a Lei Maria da Penha trouxe para nós. E por que eu acho isso? Primeiro que não existia no ordenamento jurídico nenhuma situação que acautelasse uma violência. A Lei Maria da Penha traz isso, ela inova lá em 2006, ao ponto de que em 2012 o próprio Código de Processo Penal ele muda para trazer aquelas medidas acautelatórias que está lá no artigo 319, que são medidas para evitar a prisão. Então, assim, a medida protetiva, para mim, Daniela, ela é eficaz sim. Existem casos em que a mulher tem medida protetiva e que ainda assim ela é morta? Existe. Mas em 2018, o Ministério Público de São Paulo fez uma pesquisa que se chamava Raio-X do Feminicídio. E das análises de mais de 100 casos que houveram naquele ano, naquele 2018, 2017, 2018, de assassinatos de mulheres em todo o estado, somente 3% tinha medidas protetivas. O que significa que ela é eficaz. Tá? Então, assim, sim. A mulher, ela às vezes não acredita que a medida sirva, não acredita que é um papel. Não, não é um papel. Há, inclusive, uma alteração legislativa recente que faz com que o descumprimento ele virou crime também. Porque antes a gente ainda tinha uma dificuldade. Veja bem, estava lá a medida protetiva e dizia assim, olha, você não pode se aproximar, falar com ela, mandar mensagem para ela, ok. O cara ficava na porta da escola do filho. Né? Então, aí você dizia, ele está descumprindo? Tá, mas e aí? O que é que você vai dizer? Ele não falou com a mulher, ele não se aproximou dela, ele não mandou mensagem. Como era que você poderia trazer essa situação para a gravidade das mulheres, às vezes, apavoradas, dizendo, mas ele continua me perseguindo. Só que aí você não tinha um crime, porque a medida protetiva ela precisava estar acoplada a algum tipo de crime. E hoje não. Basta que ele se aproxime na porta da escola, ele já está descumprindo a medida protetiva e ele já vai poder ser preso em flagrante, inclusive. Então, eu acho que há, sim, uma evolução. Eu acho que a questão das tornozeleiras eletrônicas, elas são muito boas. Pena que não tem o suficiente ainda, né? Há uma falha do Estado nesse sentido. Eu acho que todo agressor que saísse
de uma audiência de custódia, no caso, né, quando ele viola algum direito fundamental de uma mulher, ele deveria sair com já a medida protetiva e a tornozeleira eletrônica. Isso não tem acontecido, até por conta de não ter suficiente. Mas eu acho que isso é eficaz. Eu acho que, por exemplo, essa alteração legislativa que veio agora com a Lei 13.984, que veio em 2020, que obriga os homens que estão respondendo a medidas protetivas a frequentar grupos reflexivos e a serem acompanhados por psicólogos, isso é sensacional. Isso é uma das coisas assim, que vai ter uma eficácia muito, talvez não exata, imediato, terá daquele homem que vai saber que ele não vai poder fazer mais aquilo. Mas assim, isso vai repercutir. Isso vai tornar, vai criando uma onda, né? Porque aquele homem que passa pelo processo criminal e que ele é admoestado pelo juízo, inclusive, diga-se de passagem, o fato de ele frequentar um grupo reflexivo não isenta ele da pena, tá? Apenas é uma forma a mais para que a gente possa modificar, porque a lei já falava disso, de prevenção. E até então a gente não tinha muito isso. Eram grupos isolados que faziam isso. Eu sei de um caso, por exemplo, do Rio Grande do Norte, que já faz isso há mais de 8 anos e que a reincidência é zero. Então a gente precisa também trabalhar com esse homem. Eu acho que a mulher, ela tem que confiar na lei, é o que nós temos e é o que a gente estamos evoluindo para isso. Veja só, nós tivemos aí agora 3 alterações legislativas que serão fundamentais agora no ano de 2021. Nós tivemos a entrada em vigor do Formulário Nacional de Risco. Esse formulário, gente, é uma coisa assim, sensacional, porque ele dá o retrato, ele dá o diagnóstico, é uma espécie de um PET scan da violência que aquela mulher específica está sofrendo. E aí vai poder direcionar as ações do judiciário para dar uma proteção integral, que é o que a lei já fala. Né? Então, a partir do momento em que ela vai chegar na delegacia, ela preenche esse formulário vai ser remetido para o juízo, para que seja apreciado pelo Ministério Público e pelo Judiciário, direcionando as ações em prol daquela mulher. Então, a gente vai ver se, por exemplo, às vezes a vítima não tem nem noção, Daniela, do perigo que ela está correndo. Eu já tive vários casos assim, que elas dizem assim, mas olha, ele não é capaz de fazer isso. Ele me ameaçou com a faca, mas ele não é capaz de fazer isso. Ele é capaz. E a gente já tem estudos mostrando, né, dentro do direito comparado, do direito estrangeiro, que uma mulher que é ameaçada com a arma branca, ela tem 20 vezes mais chance de sofrer um feminicídio, ser vítima do feminicídio. Então, assim, esse formulário, por exemplo, vai poder dar essa dimensão, vai poder mostrar para a gente, porque a gente vai poder ver que cada vítima tem a sua história e poder tomar essa providência. A outra coisa que eu acho também sensacional é que agora mudou, né? A lei, salvo engano, 14.169, não tenho bem certeza, mas é recente essa lei, ela estabelece que vai ser obrigatório no currículo escolar, né? Do ensino básico, se falar de violência contra a mulher. Gente, isso é mudança histórica, isso significa que as nossas crianças elas vão começar a compreender que a violência ela não deve existir dentro das casas. E eu tenho certeza que o menininho lá da escola que ouvir falar a respeito da lei, ouvir falar de violência, se ele chegar em casa e ver o pai, né, batendo na mãe, agredindo a mãe, esse menino vai poder dizer ao pai, está errado. Você não pode fazer isso. Né? Então a gente vai formando gerações novas e vai mudando esse ethos, esse ambiente que ainda, infelizmente, permeia dentro das famílias. A ideia de que é minha mulher, me pertence, e como eu tenho a posse, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Promotora, muito obrigada por essa conversa, pelos esclarecimentos. Para finalizar, eu queria que a senhora falasse onde alguém que estiver passando por essa situação ou uma pessoa que presencie pode denunciar uma violência contra a mulher. Pronto, a gente tem os canais, o canal federal, que é o 180. Esse canal ele é anônimo e ele significa quando a pessoa tem conhecimento de uma violência que está sendo praticada. Se é um flagrante, você está vendo a violência, se está como vizinho, você está ouvindo que a sua vizinha está sofrendo a violência, é o 190, que aciona a polícia para que faça, né, o flagrante delito, prenda o agressor em flagrante delito. Há também, dentro do Ministério Público, o telefone remoto que a gente está atendendo, que é o 642-4577, né, é o 0800, e a gente está podendo atender as vítimas remotamente. As delegacias que já se tornaram digitais, se a mulher não puder chegar até a delegacia, ela pode acionar também digitalmente. E assim vamos, né? Vamos caminhando dessa forma até que, se Deus quiser, a gente possa retornar à nossa vida e
poder dar, porque eu considero, sabe, Daniela, eu tenho feito muitas audiências dentro da área da violência doméstica, nós não paramos com as audiências, mas o olho no olho é muito importante no acolhimento dessa vítima. Eu tenho sentido falta disso. Eu acho que as vítimas também têm sentido falta disso. Esse novo, que é distante, que é dentro de uma tela de celular, de computador, ele tem criado certas dificuldades para quem lida com o ser humano e que lida com a questão do acolhimento. Então, acredito que em breve a gente retorne e, se Deus quiser, trabalhando sempre, chamando a sociedade para continuar conosco. Vocês sabem o caso, denuncie, isso não é bonito, isso não é legal, isso não é normal, tá? É um crime. Nós perdemos muito enquanto sociedade, nós perdemos dinheiro enquanto sociedade, porque aquela mulher deixa de produzir, aquela mulher tem que sair de uma licença no trabalho. Há uma pesquisa da Universidade do Ceará que diz que o Brasil perde cerca de 1 bilhão ao ano com a violência contra a mulher. Justamente essa mulher que é impedida de ter a sua vida normal, não está nem se falando do que se paga em termos de estrutura para poder dar apoio à mulher, mas da mulher em si, que ela deixa de trabalhar, ela tem que fazer tratamentos, enfim. Então, é isso. Eu gostaria de sempre reforçar, Daniela, a importância desse trabalho conjunto. As instituições estão aqui, Ministério Público, Defensoria, Delegacia, Judiciário, mas essa mudança que nós esperamos, ela só vai acontecer quando todas as pessoas se conscientizarem de que não pode mais existir violência contra a mulher. Isso não cabe mais na sociedade que nós queremos. Não cabe mais no mundo que nós queremos. Tem que haver respeito, tem que se caminhar lado a lado, porque é assim que tem que ser, acho que é o certo. Eu brigo por isso que eu considero certo.